Vamos começar mais uma aula de geografia. Bom, meus queridos, antes, Rai Lorena, antes de a gente começar, antes de passar para a frequência, aliás, eu já peço para vocês abrirem um livro na página 281, para corrigir aquela atividade que a gente passou dia 11, tá bem? Página 281. Dia 24, vamos lá. Frequência, tá bem? Arthur, presente, né? Camille, não está presente, nem Davi. Evelyn Paz, presente. Ingrid também está presente. Johanna. Alberto está presente. Patrício, Gisele. Ian, cadê Ian? Não está presente. Isabelle Almeida está presente. Ítalo Araújo também está presente. Joana Maria também. João Lucas. José Matheus. José não está presente. Júlia Evelyn está presente. Laura está presente também. Lavínia também. Letícia. Letícia não está presente. Letícia Ribeiro. Letícia Ribeiro, não. Lisa Ricardo está presente. Lívia Ferreira também. Maria Clara. Maria Letícia Freitas. Cadê Letícia Freitas? Maria Lúcia está presente. Natália. Natália não está aqui. Sara. Sara também não. Stephanie, Suiane, Tiago está presente. Vitor Emanuel e Yasmin. Tem pouca gente hoje, né? 16 alunos apenas. Enfim. Bom, vamos lá. Livro, página 281, segunda questão. Lembram que eu falei que essa segunda questão aqui da 281 seria talvez bastante interessante na prova? Teve a questão sobre religião lá, na verdade. Espero que a maioria tenha se dado bem. Na verdade, sobre essa questão, é claro que eu estou falando, porque da prova, no contexto geral, espero que todos tenham se dado bem. Segunda questão, abre aspas. Em pleno século XXI, as religiões continuam tendo grande influência no contexto social e cultural de diversos países e em amplas regiões do planeta. O poder da fé é de tal magnitude que é capaz de influir em aspectos políticos, sociais e econômicos de nações cujas autoridades, leis ou fronteiras são fortemente delimitadas por questões religiosas. Além disso, variados conflitos no mundo nos últimos tempos têm sua origem em divergências religiosas. Jerusalém é a cidade sagrada de três religiões. Os três credos têm em Jerusalém marcos básicos de sua doutrina e de sua história. O texto acima apresenta Jerusalém como cidade sagrada de três religiões. São elas... O que é que vocês marcaram nessa segunda questão, pessoal? Ninguém fez? Fez ou ninguém quer falar? Ninguém fez a questão, pessoal? Muito bem, João. Muito bem.
judaísmo, cristianismo e islamismo. Segunda questão, letra B. Terceira questão, a guerra do Líbano, o conflito Irã-Iraque, a questão da Palestina, a guerra do Golfo, são atualmente, aliás, desculpem, são alguns dos conflitos que marcam ou marcaram o Oriente Médio. Das alternativas abaixo, aquela que corretamente explica essa situação conflituosa é letra A, B, C, D ou E. Essa daqui é um pouquinho mais complicada do que a anterior. O que é que vocês marcaram aqui? Letra E. Muito bem. Muito bem mesmo. Terceira questão, letra E. O emaranhado de culturas, religiões e interesses estrangeiros numa área localizada a meio caminho entre a Ásia, Europa e a África, uma localização que economicamente é estratégica. Quarta questão. Só um momento. As guerras entre árabes e judeus, que se verificam no Oriente Médio, tiveram como causa principal na quarta questão. A página, minha querida, é a página 281, tá bem? Quarta questão. Letra, qual letra vocês puseram? Bom, letra A, Guerra Civil do Líbano. Já está errado. Letra A. Letra C, conflito entre as maiores reservas mundiais de petróleo. Não necessariamente. Letra D, o controle do canal de Suez por parte do Egito. Errado também. Letra C, o discurso de Yasser Arafat, de maneira nenhuma. Essa aqui a gente nem lê toda porque a gente já sabemos que está errado. O problema de uma população sem território, os refugiados palestinos, que surgiu com a criação do Estado de Israel. Agora sim. Letra B. Quarta questão, letra B. Quinta questão. Observe a área pintada de laranja no mapa a seguir. Ela representa uma grande região de importância geopolítica pela sua localização na confluência entre Europa, Ásia e África, por ser o berço do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, e por ser detentora das maiores reservas de petróleo do mundo. Que estava muito fácil, né? Essa conflituosa região é denominada de... Quinta questão, pessoal. Essa daqui estava facinho. O que é que vocês marcaram na quinta questão? Exatamente, Oriente Médio. Só isso que a gente está estudando. Que estava mais fácil de todas. Sexta questão. Há 20 anos, quando o Acordo de Oslo foi assinado, o mundo enxergou na fotografia do aperto de mão entre o premier israelense Yitzhak Rabin e o líder palestino Yasser Arafat, mediado pelo presidente americano Bill Clinton, um indício de que a paz estava próxima entre os judeus e palestinos. A figura e o texto fazem referência ao Acordo de Oslo, assinado em 13 de setembro de 1993.
Sobre esse acordo, é correto afirmar que... Vamos lá, vou voltar aqui. A resposta da 1 a gente fez na aula passada, tá? Primeira questão, letra C. Segunda questão, letra B de bola. Segunda questão, letra B de bola. Terceira questão, letra E de elefante. Quarta questão, letra B de bola. Quinta questão, letra C de casa. Sexta questão, letra... É o que eu quero saber. O que é que vocês marcaram na sexta questão? Aí, pessoal, sexta questão, não tava fácil, não. Essa questão aqui não era fácil, não. Mas o que é que vocês marcaram? Deixa eu por aqui, tá bem? Não marcou nenhuma. Sinceridade é tudo, Laura. Sinceridade é fantástica. Não. Primeira questão. Terceira. Segunda questão. Letra B. Terceira questão. Letra E. Quarta questão. Letra B. Quinta questão, letra C. Sexta questão, vamos lá. Sexta questão é correto afirmar que proporcionou o reconhecimento recíproco de Israel e da Organização para a Libertação da Palestina, como representante do povo palestino, prevendo também a devolução da faixa de Gaza e da Cisjordânia para os palestinos. Sexta questão, letra C. Sétima questão. No momento em que Israel e palestinos retomaram negociações de paz, após quase 3 anos de interrupção, cabe lembrar um momento referencial para essa questão. Encerrada a Segunda Guerra Mundial e sob o impacto da revelação dos horrores dos campos de concentração nazistas, aliás, na Europa, na sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1947, foi aprovada a resolução número 181, que recomendava a partilha da Palestina entre dois estados, um árabe e um judeu. Sétima questão, letra B. E agora a oitava questão. Este país localiza-se no Oriente Médio, onde ocupa uma ampla península desértica. É considerado o berço do islamismo. Anualmente, grandes migrações temporárias com milhões de peregrinos dirigem-se a Meca. A riqueza do país provém da exploração de grandes jazidas petrolíferas. O país descrito está localizado no mapa pelo número 3, Meca. Oitava questão, letra C. Nona questão.
No Oriente Médio, a água é um recurso precioso e uma fonte de conflito. A escassez de recursos hídricos está aumentando as tensões políticas entre países e dentro deles, e entre as comunidades e os interesses comerciais. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, foi, em parte, a resposta de Israel à proposta da Jordânia de desviar o Rio Jordão para o seu próprio uso. A terra tomada na guerra deu-lhe acesso não apenas às águas das cabeceiras do Jordão, mas também o controle do aquífero que há por baixo da Cisjordânia, aumentando assim os recursos hídricos em quase 50%. A partir da leitura do mapa e do texto, pode-se afirmar que a água é uma questão importante nas negociações entre quem? Essa daqui eu vou deixar vocês responderem. Nem que não tenham feito, você olha para os itens e faz. Porque não está difícil, não. Então, pessoal, a nona questão. Se você não fez, não tem problema. Você olha aqui para esses itens aqui, eu quero saber só isso aqui. A partir da leitura do mapa e do texto, pode-se afirmar que a água é uma questão importante nas negociações entre quais foram os povos que nós estudamos durante todo esse texto, durante toda a atividade. Dá 3 minutos para vocês resolverem essa questão nova, já que ninguém parece ter feito. Israel dos palestinos, letra E. Exatamente. 10ª questão. Na estreita da, aliás, desculpa, na esteira da discórdia entre os judeus e palestinos nos territórios por eles disputados está o movimento sionista, apontado por muitos como um dos principais elementos relacionados com o aumento das tensões entre ambas sociedades. De toda forma, o sionismo não é a causa do problema em si, mas um de seus fatores históricos mais importantes. Entende-se por sionismo o quê? 10ª questão. Se não tiverem feito, eu vou dar 3 minutos para fazer, para ler com calma. Décima questão, eu quero a resposta, pessoal. 3 minutos, vou marcar aqui.
Então, temos uma resposta, né? Mais alguém fez? Pode, Gisele. A busca dos judeus pela terra prometida nos arredores de Jerusalém, como a consequente criação de seu Estado-nação. É isso que se entende por sionismo? É. 10ª questão, letra C. Muito bem. Vou colocar aqui para fins informativos. Bom, o nosso capítulo 10 vai falar sobre África, claro. Vamos começar agora. Sobre os aspectos físicos. Na página 286, tá bem? Página 286. Com a maior parte de seu território localizado entre os trópicos, o continente africano possui 30.221.532 quilômetros quadrados, dos quais aproximadamente 20% são de áreas desérticas, as maiores do planeta. Dentre elas, destacam-se o deserto do Saara, que possui 9 milhões de quilômetros, área superior ao território brasileiro, e os desertos de Namíbia e Kalahari. Uma coisa que é sempre importante de lembrar é o seguinte, pessoal, eu não sei das crenças de vocês aqui, tá certo? Mas é importante a gente conversar sobre isso. Alguém aqui acredita em OVNI? Tenha vergonha de falar não, tá? É uma crença como qualquer outra. Mas alguém aqui acredita em OVNI? OVNI. Objeto voador não identificado. Pelo menos da maneira como a mídia passa para nós. Vamos lá. É o seguinte. Pensando. O que eu acredito, eu estou dando a minha opinião, o que é um pouco antiético. Mas vamos lá. Eu acredito, na verdade, eu tenho certeza que existe vida para além da nossa. Isso a ciência sabe. A questão é como é a inteligência dessa vida, qual é o grau de inteligência dessa vida que há em outro planeta. A questão é essa daqui, certo? Vida existe. É tão inteligente quanto a nossa? Talvez sim, talvez não. Mas quem acredita ou não, a questão não é bem essa. Até porque o universo observável ele tem 93 trilhões de anos-luz de distância. Para vocês terem ideia, um ano-luz equivale a 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Aí você multiplica 9 trilhões e 500 bilhões vezes 93 trilhões. Dá um número absurdo. Essa é a distância do universo observável. No caso, desconsiderando matéria escura e desprezando também a teoria do multiverso, que no caso, talvez consideraria o nosso universo como apenas uma molécula de uma célula, de um tecido, de uma coisa bem maior, de um superaglomerado de galáxias, no caso, um superaglomerado de universos. Sim, estamos em geografia, tá? Vamos lá. Essa teoria absurda de que as pirâmides e não sei o que mais foi construído com a ajuda de aliens, nada mais do que uma construção histórica dada pelo seguinte fato. Eu não sei se vocês assistiram aquelas novelas da Record, no caso, retratando o Egito bíblico, como, por exemplo, José do Egito, que era basicamente um absurdo a maneira como os personagens foram trazidos, porque os personagens daquela novela eram pessoas bem brancas mesmo. E vamos lembrar uma coisa, ó, o Egito se localiza na África, tá? O Egito está na África. Mais precisamente, para que a gente não se perca, tá? Que a gente não
fácil acreditar em tudo aquilo que a mídia traz para a gente. O Egito é país do continente africano, certo? Então, não há por que crermos que há 10, 15, 50, 100 mil anos atrás, 100 mil anos estou exagerando, 50 mil, vamos supor, anos atrás, na África, que é o continente onde surgiu o homem, tá? O primeiro registro histórico que se tem, registro arqueológico que se tem de homem é na África. O homem surgiu no continente africano. Na savana africana, há aproximadamente 75, 85 mil anos atrás. Como nós conhecemos hoje. O Homo sapiens, na savana africana. Então, por que eu vou acreditar que na África, continente onde a população era negra, o povo egípcio era branco, como as novelas da Record nos trazem? E pior ainda, por que se construiu esse negócio de que esse povo não era capaz de construir as pirâmides? Claro que eles foram capazes de construir as pirâmides, sim. No Egito temos uma sociedade de grandes arquitetos, de grandes engenheiros, de grandes filósofos, de grandes matemáticos, de teorias que nós conhecemos até hoje, certo? Que estudamos e que vocês, no caso de vocês, ainda vão estudar. Estamos falando de uma sociedade inteligentíssima. O grande, eu não vou dizer problema, o grande entrave para a sociedade é que estamos falando de uma sociedade de reis e rainhas, pessoas super inteligentes que eram negras. Daí o pessoal já quer desmerecer o trabalho deles, dizendo que foram aliens, que foi isso, que foi sei lá o que mais. Mas claro que não. Foi uma civilização extremamente inteligente, muito à frente da sua época. É porque que cargas d'água um alien faria? Pensaria, eu não tenho o que fazer, eu vou lá na Terra ajudar esse pessoal ali a construir pirâmide. Ou então aqueles outros mais lunáticos que acreditam que os aliens vêm só marcar as plantações de milho. Eu não tenho o que fazer aqui na minha galáxia, eu vou lá na Terra marcar o milho e vou embora. Muito, muito, muito sem lógica, muito sem base, argumentos que são derrubados com um sopro. Continuando a leitura. Próxima página, 287. O Saara constitui uma barreira natural que separa a denominada África Branca, região habitada pelos povos árabes ao norte, nas bordas do Mar Mediterrâneo, da África Negra, localizada ao sul e habitada por povos negroides. Em eras primitivas, o continente africano esteve ligado geologicamente à Ásia. Posteriormente, o istmo que ligava os dois continentes foi cortado pela construção do Canal de Suez em 1869, que passou a interligar os mares Vermelho e Mediterrâneo. Esse último, no caso, o Mar Mediterrâneo, liga-se ao Atlântico, Oceano Atlântico, pelo Estreito de Gibraltar. Natureza rica e diversificada. O continente africano é banhado na porção ocidental pelo Oceano Atlântico, que o separa das Américas, na porção sudeste que o separa das Américas, na porção sudeste pelo Oceano Índico, que o comunica com a Ásia, na porção setentrional pelo Mar Mediterrâneo, que o separa da Europa, e na porção nordeste pelo Mar Vermelho. Apresenta um litoral pouco recortado e com grandes extensões, totalizando 40.142 quilômetros e com poucas ilhas, dentre as quais se destacam as de Madagascar, Seychelles e Maurício, no Oceano Índico, e as ilhas da Madeira, Açores, Cabo Verde, de São Tomé, Santa Helena e do Príncipe, no Oceano Atlântico. A ilha de Madagascar é conhecida por sua rica fauna e pelas suas gigantes árvores, conhecidas como baobás, que são consideradas sagradas pela cultura iorubá.
Realmente são árvores muito lindas. Seu relevo é dominado por maciços planaltos desgastados em virtude de sua idade geológica muito antiga. A altitude desses planaltos ameniza as temperaturas, porém diminui a pluviosidade. Na porção centro-oriental do continente, destacam-se, aliás, o vale do Rift, resultante da ação tectônica, atualmente preenchido por águas que formam o planalto dos Grandes Lagos, onde se destaca o Lago Tanganica, aliás. Nessa mesma região, encontramos o Monte Kilimanjaro, colosso vulcânico com 5.895 metros de altitude. No extremo noroeste, situa-se a cadeia do Atlas, de formação recente. Só um momento. Cenozoica terciária. Espaço natural que compõe a região do Maghreb, constituída, pelos seguintes países: Marrocos, Tunísia e Argélia. Já na porção meridional, destaca-se a cadeia de Drakensberg, também conhecida como Cadeia do Cabo. Vamos encerrar nossa página aqui. Deixa eu ver se saiu alguma coisa aqui no chat. Oi, estava sem internet. Número 26. Tá, deixa eu pôr aqui, viu, Sara, sua presença. Já que você está justificando que estava sem internet. Prontinho. Continuando. A África possui climas predominantemente quentes o ano todo, equatorial e tropical, assim como o Brasil, em virtude da sua localização próxima da linha do Equador, que tem influência por causa da curvatura da Terra, que recebe mais sol nessa região. Isso decorre de sua posição alongada entre as latitudes, pois o continente é cortado pela linha do Equador na porção central e pelos trópicos de Câncer ao norte e Capricórnio ao sul. O clima equatorial domina a porção central do continente, repleta de grandes florestas, cujas madeiras têm sido sistematicamente exploradas desde o século XVII pelo colonizador europeu e, no presente, pelas madeireiras asiáticas, europeias e americanas. Nas regiões norte e sul, o clima é tropical, com chuvas de verão e temperaturas amenas nas regiões de altitudes elevadas. Próxima página para a gente encerrar, pessoal. No clima árido, as chuvas desaparecem e a amplitude térmica é bastante elevada. Pode ocorrer uma oscilação de temperatura entre 50 graus durante o dia e 0 graus durante a noite. O que mais caracteriza essa condição climática africana são os grandes desertos. A cobertura vegetal nessa região é composta de tufos de capim e de plantas espinhentas. No entanto, de forma isolada, aparecem no meio do deserto os oásis, lugares férteis, em que se desenvolvem tanto a pecuária como a agricultura. Esse fenômeno é possibilitado pela presença de lençóis freáticos, ou seja, águas subterrâneas que emergem formando volumosos lagos, que são imediatamente aproveitados na irrigação de terras. Localizado na porção centro-sul do continente, o Saara vem aumentando progressivamente sua área, como resultado dos impactos ambientais gerados por práticas agrícolas e pecuárias primitivas, de técnicas bastante rudimentares, como queimadas pelos nativos, para renovar a vegetação e o pasto. Bom, meus queridos, essa vai ser nossa aula de geografia de hoje, tá bem? A gente se vê
quinta aula com produção textual, tá bem? Lembrando, estamos falando do assunto África, tá bem? E lembrando também, a África não é um continente, não é um país. A África é um continente com a repleta diversidade entre países pobres e países mais ricos, assim como tem em qualquer outro lugar. Também a África não lembra só fome, miséria ou coisa do gênero, tá? Na África também temos riquezas. Não é à toa que a Copa de 2010 foi sediada na África do Sul. Bem? Bom, vou ficando por aqui. Um abraço em todos vocês e até já.